Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Leonardo Chagas, sempre compromissado com a nova aliança, com o novo pacto de melhores e superiores promessas. O nosso chamado é pregar a graça de Deus, é divulgar a graça do Senhor pelos quatro cantos deste mundo, iniciando, claro, por Jesus Cristo, depois o apóstolo São Paulo, depois o nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, o nosso bispo primaz. É uma alegria imensa estar aqui com vocês para compartilhar mais um estudo interessante. E eu já gostaria que você, por favor, curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. É muito importante, mas é muito importante você se inscrever no canal para que o canal possa crescer cada vez mais. E também ativar o sininho, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, da graça de Deus, você vai ficar sabendo, tá bom? Hoje eu gostaria de falar sobre os dons do Espírito Santo. É um assunto fundamental para você que quer conhecer a Bíblia Sagrada, para que você possa entender que o Espírito Santo está atuando ainda de uma forma abençoada na vida do povo de Deus. Pastor, o senhor poderia explicar sobre os dons do Espírito Santo, dons de línguas, dons de cura, dons de operação de milagres? Nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Eu gostaria já de começar com Atos capítulo 2, versículos 5 a 13, que fala sobre a descida do Espírito Santo lá na festa dos Pentecostes, uma das festas judaicas. Então diz assim, em Atos capítulo 2, versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Preste atenção, aqui em Atos, Lucas está dizendo que cada um falava na sua própria língua. Não era uma língua que ninguém entendia, era a própria língua materna. Não era aquela chamada glossolalia no grego, que é aquela língua que ninguém entende, que é incompreensível, que geralmente as igrejas pentecostais fazem. A nossa também faz, mas aqui em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo não é aquela língua incompreensível. É uma língua materna, são idiomas. Versículo 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus e todos esses que estão aí falando? Eles se assustaram, olha. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isto quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, quando os apóstolos estavam ali com mais de 16 nações, partos, elamitas, romanos, gregos, cretenses, arábios, eram várias civilizações, vários povos, o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. E muitos passaram a falar em línguas. Muitos começaram a falar em línguas, só que essas línguas não é a glossolalia, aquela língua que ninguém entende, que geralmente acontece nas igrejas pentecostais. Não é esta língua. Eram idiomas com o propósito de converter aquelas pessoas que não eram de Jesus. Então, era um elamita que falava arábio, um arábio falava grego, um grego falava na língua de Creta. Cada um falava um idioma para a edificação do povo e com um propósito. Qual é o propósito de falar em línguas? De converter pessoas a Jesus. Aqueles que forem eleitos, aqueles que foram predestinados, vão vir ao Senhor Jesus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem assim, você não fala em línguas, você não é crente. Não tem nada a ver isso. Todos nós
que confessamos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, temos o Espírito Santo e somos batizados pelo Espírito Santo. Então, de Pentecostes até agora, do evento, da epopeia, do evento de Pentecostes até hoje, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, quem confessa o Senhor Jesus é selado pelo Santo Espírito da promessa, independentemente de falar em línguas. Claro que o primeiro dom ali foi o dom de línguas, mas tem mais dons, não é só esses. Tem o dom da sabedoria, que Paulo disse lá em Coríntios, o dom da sabedoria, que serve para você lidar com situações. Tem o dom do conhecimento, que é você conhecer a palavra, conhecer um texto, conhecer alguma coisa. Tem o dom de cura, o dom de operação de milagres, o dom da fé, que é para você vencer algumas adversidades, algumas crises que se levantarem. O dom da fé, ela te faz vencer. O dom de línguas, o dom da interpretação de línguas, o dom da profecia, e o maior dom é o dom do amor. Esses dons são distribuídos hoje na igreja, como a Bíblia diz, na igreja. Se você tem uma Bíblia aí, acompanhe comigo, são distribuídas na igreja para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Não é para exaltação pessoal. Não é para exaltação pessoal. É para a edificação do corpo de Cristo. Então, meu amado pastor, quer dizer que eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo? Não, você tem. Você tem o Espírito Santo. Se você confessou Jesus, você tem o Espírito Santo, você só não tem o dom de línguas. Olha só, eu estava lendo aqui na minha Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Gostaria muito que você acompanhasse comigo na Bíblia. Esse assunto é um assunto muito amplo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim a palavra do Pai: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então é Deus que derrama os dons espirituais sobre as nossas vidas. Então, eu desejo ter o dom do conhecimento. Eu vou buscar esse dom. Paulo também manda buscarmos, a Bíblia recomenda buscarmos com zelo os melhores dons. Mas é o próprio Deus, com a sua soberania, que derrama, que incute os dons dentro de nós. O dom da cura, como eu falei, o dom da profecia, o dom de línguas, o dom da fé, o dom da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom da operação de milagres. Esses dons servem para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus amados, Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, Efésios 1, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13. Deixa eu ver aqui. Vamos acompanhando. Aqui achei. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa quando? Quando recebemos o Senhor Jesus. Fomos batizados com o Espírito Santo. Agora, os dons espirituais são outra coisa. São outra coisa. Eu não preciso falar em línguas para dizer que eu tenho o Espírito Santo. Isso cria dentro da igreja uma classe de crentes. Crentes que falam em línguas, crentes que não falam em línguas. Crentes que são batizados pelo Espírito Santo, têm os dons, e crentes que não têm o Espírito Santo. Não. Não é desta forma. A Bíblia fala que todo o crente que confessa o Senhor tem o Espírito Santo. Os dons que foi derramado lá em Pentecostes, é Deus que dá. É Deus que dá. O Espírito Santo passou a habitar sobre as nossas vidas. Os dons de línguas que aqui em Atos capítulo 2, somente recapitulando, em Atos capítulo 2 não é a glossolalia, é a xenoglossia. Glossolalia é aquela língua que ninguém compreende, aquela língua que as pessoas falam nas igrejas pentecostais. Ninguém compreende. E a xenoglossia são idiomas. Por exemplo,
Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu não sou italiano, eu não sou alemão, mas Deus pode me usar falar italiano e alemão para converter, por intermédio de Cristo, um italiano e um alemão. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Foi exatamente isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Eles não falaram palavras impronunciáveis, eles falaram idiomas diferentes um dos outros. Um arábio falou elamita, o elamita falou parto, o parto falou cretense, e Deus foi operando ali de uma forma maravilhosa. Então, pastor, eu quero esses dons. Peça a Deus, ore a Deus, que Ele vai colocar dons no seu coração e na sua vida para a edificação da igreja e para a glorificação do Senhor. Dons de cura, dons de operação de milagres, dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom de línguas, dom da profecia, capacidade de interpretá-la, discernimento de espíritos. Tem muitos dons, mas nunca podemos esquecer que o dom maior é aquele que Paulo disse, que é o dom do amor, lá em Coríntios 13. Tá bom? Fique com essa mensagem, compartilhe. Não esqueça de compartilhar, de curtir e se inscrever no canal. Forte abraço!